Sejam muito bem-vindos, meus caros, e desde que Luís Montenegro, o atual primeiro-ministro, tentou acenar ao eleitorado de direita fazendo uns comentários sobre a disciplina de cidadania no Congresso do PSD, lançou-se um grande alvoroço nos meios de comunicação tradicionais, inclusive Paulo Núncio foi à televisão ter um debate com um ex-deputado do Partido Socialista, ou atual deputado do Partido Socialista, se não me falha a memória, dizendo que, inclusive, é que o Paulo Núncio estava a mentir sobre os casos que apresentava e sobre a veracidade dos conteúdos que são a base daquela que é a construção da cadeira de cidadania, inclusive, como o Sr. Sérgio Sousa Pinto já vai mostrar a seguir, para crianças de 10 e 11 anos. Eu quero só deixar a nota que este vídeo é de 2020 e, portanto, os conteúdos já eram estes. O combate de Sérgio Sousa Pinto já era feito na televisão. Sérgio Sousa Pinto, relembro, é militante do Partido Socialista, segundo sei, inclusive apoiou Pedro Nuno Santos para ser secretário-geral do Partido Socialista. E eu venho mostrar-vos exatamente o que é que Sérgio Sousa Pinto já dizia em 2020 sobre esta cadeira. Deixo também a nota que, para quem tenha dúvidas de que estes casos existam e de alguns conteúdos programáticos da disciplina de cidadania possam ser algo ideológicos, que é para ser simpático, deixo na descrição o link da Família Conservadora, que é uma organização que tem como líder a Maria Helena Costa, que é uma senhora que eu inclusive já entrevistei aqui no canal, já agora um grande beijinho para si, Maria, que tem uma organização que faz questão de elucidar as pessoas sobre as questões programáticas que são ensinadas às nossas crianças nos dias de hoje e que inclusive também dão algum apoio aos pais na categoria de pais de crianças que estão a ser doutrinadas nas atuais escolas e, portanto, vejam a Família Conservadora. Eu deixo o link na descrição para consultarem e vamos ver o que é que o senhor militante do Partido Socialista, eu faço questão sempre de deixar isto porque a honestidade deste senhor é admirável, e vamos ver o que é que Sérgio Sousa Pinto disse em 2020 sobre esta questão da cidadania, que me parece mais atual do que nunca. Uma cadeira de cidadania deveria tratar, por exemplo, de explicar o que é a diferença entre a esfera pública e a esfera privada. Explicar o que é a esfera pública enquanto esfera do cidadão. Explicar o que são os direitos e os deveres de cidadania. Explicar o que é a cidadania na rua, no bairro, na cidade e na república. Falar da diferença entre a democracia e a tirania. Qual é a diferença entre um cidadão e um súbdito? O que é o Estado de Direito? O que é o primado da lei? O que é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei? Um homem pobre é um homem livre? Um homem pobre é um cidadão? Democracia e representação. Falar do Parlamento. É possível uma democracia sem partidos políticos? Quais são os nossos deveres coletivos? Perante o país, perante a humanidade e perante aqueles que ainda não nasceram. Isto, quanto a mim, são as matérias, algumas, que eu esquematizei aqui no caminho para o nosso debate. Os direitos fundamentais na Constituição, respeito pela diferença, respeito pela igual dignidade de todos os cidadãos e uma sociedade aberta e pluralista. Isto seriam algumas ideias do que, do meu ponto de vista, devia tratar uma cadeira de cidadania. O que é cidadania? Cidadania vem de civitas, a cidade, o governo da cidade, as questões relacionadas com o governo da cidade. Ora bem, o que é que aqui vem? Podemos passar para a segunda imagem. Introdução, género, educação, cidadania, o desafio. Grande desafio, de facto. Género e cidadania. De que falamos quando falamos de género? Género como categoria social. A formação da identidade de género. Estereótipos de género. De que falamos quando falamos em cidadania? Que relações entre género e cidadania? Género e currículo. Currículo formal e informal. Poder da linguagem e dos materiais pedagógicos. Género, saberes, competências. Transversalidade do género na intervenção educativa. Construção do género na intervenção pedagógica. Género e percursos escolares. Transversalidade do género nas propostas de intervenção educativa do guião. Género e as práticas... Isto é a parte que eu acho mais interessante, que é bastante divertida. Género e as práticas lúdicas dos tempos livres. As atividades lúdico-motoras e o desenvolvimento dos padrões de comportamento masculino e feminino. Género, história e património. Outra parte fantástica. Género e as personagens da literatura. Isto é o que o Estado português, o Ministério da Educação, esta é a cidadania concreta. A educação para a cidadania que vem no guião.
Esta foi uma exposição do Sr. Sérgio Sousa Pinto sobre aquilo que se passa na tão conhecida disciplina de cidadania, na tão debatida nos dias de hoje, no dia de hoje principalmente, no dia de ontem, nos últimos dias, a tão conhecida disciplina de cidadania que, para os meios de comunicação tradicionais, inclusive para o próprio Expresso, que veio logo fazer um grande artigo no Instagram sobre o que é que se passava verdadeiramente na disciplina de cidadania, quais é que eram os problemas, porque é que não era nada ideológico. Obviamente que estas pessoas sentem logo a necessidade de se defenderem por uma simples razão, porque sabem verdadeiramente o que lá se passa. Estas pessoas têm a plena noção de que há um domínio completo nas escolas no dia de hoje e nos últimos anos principalmente, como vos digo, isto é de 2020, e portanto um domínio completo daquilo que é a narrativa da esquerda e daquilo que tem sido um ensino completamente ideológico da noção de cidadania, quando na verdade nós deveríamos era estar a formar pessoas, eu diria, tanto do ponto de vista mental e intelectual como do ponto de vista físico, para termos uma sociedade mais produtiva, mais saudável mentalmente e fisicamente, e aliás não deveríamos estar preocupados propriamente com noções de género, que são questões completamente ideológicas e anticientíficas, e com o desrespeito total por aquela que é a autonomia dos pais sobre a educação dos filhos, porque isto é doutrinação e estas pessoas assumem completamente o papel dos pais naquela que é a educação e chamam-lhe formação cívica. Meus caros, eu já cheguei a ter esta disciplina e eu posso-vos dizer, na altura que eu tinha, estávamos em 2014, 15 eventualmente, eu posso-vos dizer que eu não tinha este tipo de questões e, portanto, isto não era ensinado. Se já estava previsto do ponto de vista programático este tipo de questões, eu não as tive assim. Mas, pelos vistos, algumas crianças, se não a grande maioria, tendo em conta que isto é o guião que faz com que vocês possam, com que os professores possam elaborar a cadeira depois, portanto, este guião é a base da cadeira da disciplina de cidadania no dia de hoje. E agora vocês dizem, bom, não quer dizer que isso seja tudo ensinado ipsis verbis. É verdade, não quer dizer que seja, mas o que é factual é que esta é a base para a criação de uma cadeira. E, portanto, nada do que o Sr. Sérgio Sousa Pinto mencionou é ensinado na disciplina de cidadania. As crianças não sabem fazer a sua declaração de impostos, não sabem que impostos é que devem ao Estado, não sabem como é que hão de fazer a declaração de IRS, não sabem como é que hão de fazer absolutamente nada, pedir um empréstimo ao banco, negociar esse mesmo empréstimo. Portanto, não há nenhum tipo de ensino que seja feito a estas crianças. Olhem, fazer um investimento, por exemplo, por que não? Ensinar as crianças a fazer um investimento, ensinar exatamente o que são as mais-valias, ensinar como gerir o próprio dinheiro, ter alguma noção de gestão de finanças pessoais, porque se há coisa que nós temos como garantido é que as crianças vão ter dinheiro para gerir. Muito ou pouco, vão ter dinheiro para gerir, nem que seja só o salário mínimo, quer dizer, mas vão ter dinheiro para gerir. Portanto, a pergunta que fica no ar é, quantas coisas mais importantes é que nós poderíamos estar a ensinar, e aliás que têm alguma utilidade verdadeiramente, que não sejam única e exclusivamente ideológicas do ponto de vista desta esquerda progressista e até algo liberal. Liberal pelo menos em certa medida, porque a verdade é que cada vez mais este liberalismo progressista utiliza o Estado para expandir a sua vontade de impor estas narrativas completamente ridículas ao povo. E, portanto, os liberais progressistas nos dias de hoje, apesar de ainda dizerem que defendem a diminuição do Estado, não há um amigo melhor do liberal progressista do que o próprio Estado. Porque, quer dizer, o Estado liberal progressista expande-se para a esfera pessoal para vos impor determinadas narrativas. Portanto, os liberais de hoje adoram o Estado, ao contrário dos liberais clássicos que tinham outras noções ligeiramente diferentes. São liberais que eu acho que já estão em vias de extinção, ainda pode existir um liberal clássico ou outro. Acho que partidos já não existem assim tantos, se é que ainda existe algum, pelo menos do ponto de vista europeu. Mas passando essa parte ideológica, também temos que ter a noção que as nossas crianças no dia de hoje estão a ser formadas com isto. E, portanto, a esquerda, do ponto de vista prático, e até de um vídeo que eu vi de uma criança e que achei muito interessante, a esquerda, primeiramente, não vai acabar com os pobres porque essa é a massa que vota na esquerda. Quer dizer, se as pessoas começarem a ter formação financeira, começarem a saber gerir o seu dinheiro, começarem a perceber que impostos é que pagam, começarem a perceber que são chuladas todos os meses, e perdoem uma expressão, que são chuladas todos os meses porque pagam uma quantia completamente ridícula de impostos e não recebem isso em serviços públicos funcionais. Se começarem a perceber isto tudo, posso-vos garantir que as pessoas vão começar a votar cada vez mais à direita, eventualmente direitas mais liberais do ponto de vista económico, até se calhar eventualmente libertárias, e portanto é importante ter em conta que estas pessoas não querem a formação verdadeira do cidadão e a formação verdadeira daquilo que são os seus direitos, os seus deveres, daquilo que é a democracia, daquilo que é a liberdade de expressão verdadeiramente, e portanto
Isto são única e exclusivamente pessoas com tiques tirânicos que querem impor as suas narrativas através da formação dos mais novos, que não têm qualquer interesse na verdadeira formação do cidadão, que não querem a extinção dos pobres, extinção do ponto de vista de fazer crescer essas pessoas financeiramente, não querem o fim da pobreza, porque estas pessoas alimentam-se de narrativas da pobreza e cada vez mais das chamadas microcausas, porque a esquerda é cada vez mais elitista, estas causas de género e de problemas de identificação, de hoje serem uma árvore, amanhã serem um poste e identificarem-se como aquilo que quiserem. Estas pessoas lideram cada vez mais classes médias e altas, já não querem saber dos pobres até verdadeiramente, por uma simples razão. Porque se estas pessoas têm causas, microcausas do bom contra o mau, da minoria contra a maioria, vão ter que inventar microcausas, porque no Ocidente a grande maioria das causas que esta esquerda antigamente proclamava para si são causas que estão praticamente extintas. Os direitos dos trabalhadores estão mais ou menos assegurados, uns mais, outros menos, mas maioritariamente estas pessoas já não conseguem captar uma grande margem de votos, tendo em conta que os direitos do proletariado, como eram assim apelidados, estão mais ou menos garantidos e, portanto, vemos que as pessoas até gozam de alguns direitos do ponto de vista laboral e, portanto, estas pessoas começaram-se a arrogar de causas de classe média alta para depois as transparecer para o povo, para a pessoa comum, através desta educação de cidadania, através de livros, através de revistas, através de cinema, através de música, seja o que for. E, portanto, há um domínio claro do ponto de vista cultural da esquerda que quer impor estas narrativas, mesmo a quem não queira ter esta disciplina e mesmo a pais que roguem para si, e com razão, o direito da educação e não o direito do ensino, porque as crianças na escola não deveriam estar a ser educadas, deveriam estar a ser ensinadas. E é esta a principal diferença, porque a esquerda quer tomar para si tanto o ensino como a educação, porque assim consegue formar militantes em massa. Se tiverem o domínio de uma disciplina chamada cidadania e a tornarem completamente ideológica, formam militantes em massa. Só falta basicamente irem para as escolas entregar formulários de inscrição em determinados partidos ou em determinados movimentos culturais, porque estas pessoas têm um completo domínio daquilo que é a escola, daquilo que são as faculdades, daquilo que é o cinema, daquilo que são os campos da investigação, meus caros, porque só as pessoas que têm financiamento adequado é que conseguem investigar e, portanto, há um domínio claro das pessoas que têm o dinheiro, que financiam as investigações à esquerda, portanto, financiam as investigações como querem e, portanto, há uma facilidade tremenda em espalhar conteúdos completamente ideológicos e doutrinários, quando, na verdade, a educação deveria ser entregue à família, aos pais mais especificamente, e o ensino, a formação intelectual deveria ser entregue à escola. Só que formar intelectualmente não é formar ideologicamente. Meus caros, temos que ter essa noção. Os pobres só acabariam se a esquerda não precisasse dos pobres para ser eleita. E agora, tem as microcausas da classe média alta, porque há esquerdas cada vez mais elitistas, e se vê-se, por exemplo, no Partido Democrata nos Estados Unidos, em que a esquerda é cada vez mais elitista, cada vez menos representante das massas, ao contrário da direita, que apesar de ter um magnata de Wall Street de negócios a representar este povo, o povo vê-se muito mais representado no magnata de negócios do que propriamente na Kamala Harris, que roga para si a moralidade. Diz que é uma pessoa extremamente moral, mas viu-se, por exemplo, uma pessoa dizer que Jesus Cristo era o rei naquele que era a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos, e a Kamala respondeu prontamente dizendo que ele, por acreditar em Jesus Cristo, estava no Congresso errado. É verdade. Portanto, vejam, há um completo domínio, obviamente, cultural e ideológico da esquerda, tanto nas escolas como nas faculdades, como no debate público. Isso tem que acabar. E felizmente temos pessoas honestas, intelectualmente honestas, como Sérgio Sousa Pinto, que mesmo tendo algumas discordâncias com o próprio partido, faz questão de as tornar públicas quando há oportunidade e ocasião para o fazer. Eu admiro muito o Sérgio Sousa Pinto e esta coragem, e eu acho que as pessoas, quando tiverem mais espírito crítico, inclusive sobre o próprio partido, vão ser pessoas primeiramente mais livres e vamos ter partidos melhores. Porque se há uma coisa que nos trouxe aqui é a carneirada, meus caros, e a carneirada de votar sempre no PS ou no PSD, independentemente do que digam, independentemente do que façam. As pessoas têm que ser mais críticas do próprio partido, têm que ser mais críticas do governo, têm que ser mais críticas dos outros partidos. E com este espírito crítico, eu acredito sinceramente que nós podemos ter partidos melhores, governos melhores e, em última análise, um país melhor. E é isso que eu tento fazer também sobre o Chega. Quando há críticas a fazer, eu tento fazê-las de forma adequada. Não quer dizer que por eu fazer críticas esteja sempre certo, mas eu fazer
elogios também não me faz sempre certo e, portanto, é importante termos este espírito crítico e cada um individualmente fazer a sua crítica. Eu também o tento fazer, é uma das características que eu tento adotar de Sérgio Sousa Pinto, conseguir criticar mesmo quando é o meu partido, e espero sinceramente que o ande a conseguir fazer e que continue a conseguir fazê-lo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.